Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuação da leitura da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciando o tomo 2, capítulo 6. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao entrar no Egito e em todo o tempo que lá permaneceu. Os demônios abalados à adoração. Tínhamos chegado à porta da cidade e rendido as diversas graças ao Pai. Todos os demônios que lá eram adorados já se haviam abalado. Sentiam sobre si certo poder que os violentava a saírem dos simulacros, mas não sabiam de onde isto procedia, pois estava também para eles oculto o mistério divino. Já meu pai operava aquilo que eu lhe havia suplicado. Entrei, portanto, na cidade, e o ídolo que se encontrava numa famosa árvore desfez-se em pedaços miúdos, e a árvore inclinou os seus ramos em ato de humildade, para adorar-me e reconhecer-me o seu Criador e verdadeiro Filho de Deus. Agradeci ao Pai aquilo que se dignara operar e dei-lhe graças também por parte do povo que então não conhecia o benefício que ele tinha feito. Ao contrário, considerava-se uma desgraça aquilo que lhe havia ocorrido. Disse-me o Pai, no instante em que se inclinou aquela criatura irracional para adorar-me: recebei, meu dileto filho, a homenagem desta criatura irracional, em sinal da homenagem que haveis de receber de muitas criaturas humanas, por amor das quais vos humanastes. E eu aceitei com muita alegria aquela adoração, apesar de proveniente de criatura irracional, sabendo que era um sinal de um penhor daquilo que devia receber das criaturas humanas. Em tudo isto comprazia-me muito, pela glória de meu Pai e a salvação delas. Podeis imaginar quanto me manifestei grato ao Pai dileto, pelo que me havia dito e com qual finura de afeto lhe agradeci e pedi-lhe por todos, especialmente por aqueles que devem receber o lume da santa fé, os santos exilados desprezados. Ocorreram estes prodígios à minha entrada no Egito, pelo que o povo todo se abalou e julgava enorme desgraça o que na verdade era grande misericórdia e graça do Pai. Minha querida mãe e seu esposo José foram reconhecidos como gente de nação diferente. Começaram muitos a ter-lhes raiva, de modo que receberam numerosos impropérios e maus tratos. Sentia, esposa minha, grande compaixão por aquela gente tão cega e miserável. Oferecia todos os maus tratos e as injúrias ao Pai, e pedia se dignasse dar-lhes luz e graça para reconhecerem o seu erro e ter piedade daquelas almas enganadas pelo demônio. Pedi-lhe ainda que, assim como eu sofrera tantos insultos e ofensa da parte daquele povo, por ele tão beneficiado, e em vez de agradecimentos pelo benefício só recebia ultrajes, ele se dignasse perdoar por minha causa as afrontas que de meus irmãos havia de receber, quando lhes concedesse algum benefício ou graça particular, que eles estimariam muitas vezes desgraças devido à sua cegueira. Eles desconhecem os benefícios divinos e, em vez de agradecer-lhe por eles, ofendem-no e aceitam os mesmos contra seu benfeitor.
Eis uma das maiores injúrias dos irmãos ingratos ao Pai. Como isto verdadeiramente lhe desagrada muito, pedia-lhe com maior ardor que os perdoasse. Oferecia-lhe todas as afrontas por mim recebidas, para que a divina majestade se aplacasse e se mostrasse fácil quanto ao perdão imerecido, mas por mim impetrado. Mostrou-se o Pai muito aplacado por minhas súplicas e inclinado ao perdão. Minhas ofertas lhe eram excessivamente gratas. Tão grande era o amor com o qual escutava minhas súplicas, que não havia o que eu lhe pedisse e ele, com toda a benignidade, não me concedesse. Embora da parte de meus irmãos tudo fosse merecido, pedi-lhe ainda se dignasse dar virtude e graça a todos aqueles que, beneficiando o próximo por seu amor, dele recebem depois por recompensa ingratidões, insultos e injúrias. O Pai benigno prometeu-me fazê-lo com toda liberalidade, mas ainda prometeu-me querer ele mesmo ser o remunerador do que fizesse por seu amor, e quanto menor for a gratidão e a remuneração que eles receberem das criaturas beneficiadas, tanto maior e superabundante será a gratidão e a remuneração que do Pai hão de receber. Obtido tudo isto para os meus irmãos, rendi-lhe em nome de todos as devidas graças, e por parte dos ingratos pedi-lhe perdão. Foi muito agradável ao Pai o ofício que desempenhava em seu nome, e recebia-o como se fosse precisamente feito por eles. Por isso crescia seu amor para com eles, o que muito me alegrava. Suplicava-lhe que concedesse semelhante prazer também a todos os meus irmãos, quando perceberem que alguns são amados por ele e beneficiados, a fim de não penetrar em seu meio a paixão da inveja, mas cada um, com amor fraterno, se alegre com o bem do outro. Coisa, aliás, muito difícil entre os homens dominados pela paixão, que só pretendem tudo bem para si e não suportam a exaltação do próximo. O Pai me prometeu dar a todos a graça suficiente para vencer a mencionada paixão, e a sua particular assistência àqueles que se utilizassem da graça referida. Quem nisto se deixa dominar pela paixão, não quer se servir da graça que lhe dá meu Pai, mas quer seguir a própria paixão, e por isso, superado e vencido, fica privado do mérito, escravo da paixão e a ela sujeito. É indigno do nome de irmão meu, pois quer agir de modo diferente daquele pelo qual agi e não se serve da graça que lhe impetrei de meu dileto Pai. Indigno igualmente do nome do Filho de Deus, verdadeiro filho do diabo, a seguir e secundar a paixão da inveja, da qual o diabo é pai, como de todos os outros vícios e paixões desordenadas. Consolações e penas por seus irmãos. Sentia muita consolação por aqueles distintamente vistos que se serviriam tão bem da graça e superariam a paixão contrária à virtude. Por isto louvava o Pai e agradecia-lhe em seu nome. Sentia também enorme pesar por aqueles que não queriam utilizar a graça, mas preferiam seguir a sua paixão indigna. Eram em grande número. Ficava, porém, muito amargurado, vendo a pouca importância dada pelos irmãos à graça, que eu, com tantas súplicas e também insistência, impetrava de meu Pai, e ele, com tanto amor e benignidade, lhes distribuía. Muitas vezes desafogava minha pena diante do dileto Pai. Dizia-lhe frequentemente: Pai, justo e misericordioso, inteiramente amor, todo caridade,
Tu vês a ingratidão e a obstinação de meus irmãos. Suplico-te, pois, perdoa-los, porque não sabem o que fazem, não te conhecem e, portanto, não te estimam e não te amam. Eu bem sei quem és tu, meu amado Pai, e por isso consumo-me de amor e arder-me o coração pelo zelo de tua honra. Tu já vês, Pai amoroso, quanto faço e desejo trabalhar para que seja honrado e glorificado o teu nome. Vês meu anelo de que cada um te honre, glorifique e exalte, que um por um te ame e sirva com toda perfeição. Ah, Pai benigno, consola-me, fazendo de modo que todas as criaturas te conheçam conforme és, se sujeitem de boa vontade ao teu império e vivam todas obedientes a ti. Não quero a minha glória, mas a tua, Deus verdadeiro, onipotente, imenso e incomensurável, incompreensível e inenarrável. Eis o teu Filho unigênito, está pronto e sujeito a teu querer. Fazei de mim o que quiseres, mas consola-me, Pai amantíssimo. A consolação desejada consiste apenas em que sejas conhecido, amado, servido, adorado por todas as criaturas com a maior perfeição possível. E isto não por outro fim, senão porque tu o mereces. Desejo que todas as criaturas se salvem, a fim de que venham a dar-te glória e por elas seja amado por toda a eternidade. Abraço neste intuito de bom grado a vida assim dificultosa e adjeta, para que se cumpra a tua vontade, qual ela é. Cada um se santifique por meio de tua graça e siga os meus exemplos. Pai dileto, atende a esta minha súplica com rescrito de graça e consola-me. O Pai muito se comprazia nestas súplicas e para consolar-me fazia-me ver o número dos eleitos e depois dizia-me com grande amor: Tu és o meu filho bem amado, no qual ponho minha afeição e pelo qual sou perfeitamente amado e obedecido. Consolava-me muito a esposa minha ouvir meu Pai e ver o número das almas justas. Mas enquanto eu estava fruindo desta consolação, achava-se diante de mim um número muito grande das almas miseráveis, réprobas, e assim se amargurava a consolação. Porque, como já disse em outros lugares, eu jamais tive, enquanto vivi sobre a terra, consolação alguma que não fosse acompanhada de grande amargura, de modo que muitas vezes ela terminava em lágrimas amaríssimas de dor. Isto procedia, sobretudo, do fato de ver o grande número das almas que se condenariam e que seriam vãs para elas tantas súplicas, fadigas e sofrimentos meus. Embora de posse de remédio tão poderoso para salvarem-se, não lhe daria importância alguma e voluntariamente se precipitariam no abismo de todo o mal e de toda pena e miséria. Oh, quanto me cruciava e quanto me amargurava este pensamento! Não só me arrancava as lágrimas dos olhos, mas era suficiente para amargurar-me a doçura que recebia das palavras amorosas de meu pai. Se alguém se compraz ao receber, retribuídos os afetos de quem ama, muito mais experimenta pesar ao ver ofendida, ultrajada e desonrada a pessoa amada. Ora, assim eu tinha grande consolo ao ouvir as palavras amorosas de meu pai dileto. Muito mais, porém, experimentava depois pena e tormento, vendo-o ofendido, ultrajado, desonrado e ser tratado desta maneira pelo grande número das almas infelizes e obstinadas que se condenariam eternamente, que odiariam para sempre meu Pai, seriam outros sim por ele odiadas e se tornariam incapazes de receber ainda sua graça e retornar à sua amizade. É mal recebido.
Tendo entrado na cidade onde devia morar, via-me tão maltratado por aquela gente cruel, em vez de ser recebido com alguma cortesia, não porque fosse o filho de Deus, pois disto não tinha conhecimento algum, mas por compaixão natural de mim e de minha querida mãe. Verdadeiramente, esposa minha, era uma maravilha ver a gentileza de minha humanidade e o aspecto amável de minha querida mãe. Ora, estávamos tão cansados e em estado de causar dó. No entanto, não houve alguém que de nós tivesse compaixão. Oh, quanto me afligia tal crueldade! Quanto foi preciso a minha querida mãe e a seu esposo José procurarem para encontrar um asilo. Éramos repelidos por todos. Quanta pena sofria meu coração amoroso ao ver tamanha ingratidão. Oferecia tudo a meu pai e pedia-lhe se dignasse dar àquela gente o contrário, não em mal, mas proporcionalmente em bem, e fizesse que toda a nação encontrasse refúgio em seu divino coração, isto é, fosse iluminada e com o conhecimento dos divinos mistérios entrasse em sua lei, e portanto também em sua glória. Supliquei-lhe igualmente desse tanta graça a todos os meus irmãos pobres que não encontram abrigo da parte de ninguém, a fim de poderem sofrer com paciência a crueldade e as ingratidões que têm para com eles o próximo. E verdadeiramente então experimentei grande compaixão por todos aqueles pobres que via e tinha presentes, muitos dos quais sabia que pereceriam de necessidade. Afligiam-me muito a crueldade e a ingratidão para com os outros. Pedi ao Pai por uns e por outros, a fim de que a uns provesse e desse paciência e virtude, e a outros desse vísceras de piedade para com o próximo necessitado. Recomendava com mais amor aqueles pobres, os irmãos por mim mais amados, porque os mais semelhantes a mim. Oh, quantos olhava com afeto e compaixão, especialmente aqueles que se haviam feito pobres por amor de mim e para imitarem em mim no sofrimento e tornarem-se assim mais semelhantes a mim. Orava ao Pai que também os olhasse com amor maior. Ele efetivamente o faz, porque tem alguma semelhança com o Filho dileto, por ele tão amado e a ele tão grato. Pedi ainda a meu Pai, e fazia-o com grande frequência, que assim como eu não deixava passar momento sem agir através de minhas orações, junto dele em prol de meus irmãos, assim fizesse que também eles se empregassem sempre em prol das próprias almas, recordando-se de contínuo dos benefícios divinos e de quanto eu trabalhava por eles, e com atos de gratidão continuamente agradecessem ao Pai. Oferecia-lhe, porém, aquilo que eu fazia sem cessar, para suprir suas deficiências, o que muito comprazia a meu dileto Pai. Sentia de outro lado grande pesar ao ver muitos de meus irmãos esquecidos do que fazia por eles, e sentia grande pena pelo que lhes adivinha de tal esquecimento, a saber, ficarem privados de muitas graças que devera lhes teria conferido a liberalidade de meu Pai. Pedia-lhe que inserisse em seus corações e em sua mente tal pensamento, para que se fizessem dignos das graças divinas. Prometia-me fazê-lo Pai, como realmente não deixa de fazer, mas é tão grande a solicitude da maior parte de meus irmãos pelas coisas do mundo e pelas preocupações excessivas consigo mesmo, que pouco ouvido dão às inspirações divinas. Pedia-lhe ainda que lhes concedesse contínua aplicação no trabalho pela salvação do próximo à imitação de mim, que todo o tempo vivido no mundo o despendi por sua salvação,
proveito e treinamento. Todas estas preces fazia ao Pai, suplicando-lhe ajuda e graça, sem as quais ninguém é capaz de praticar bem algum. E se com tanta graça e auxílios tão numerosos são rebeldes e negligentes na prática do bem, que teriam feito sem isto? Verdadeiramente o Pai, com grande amor e benignidade, vai realizando tudo aquilo a respeito do qual orei. E ele prometeu-me, a saber, que poderiam meus irmãos ser meus verdadeiros imitadores, pelo que compete ao Pai amoroso. Mas eles mesmos são os que não querem dar ouvidos às inspirações divinas e rejeitam a graça divina que com tamanha facilidade entraria em suas almas, se vivessem mais esquecidos de si mesmos e das coisas do mundo, e se aplicassem todos ao amor e ao serviço do Pai, com vontade resoluta de cumprir em tudo sua santíssima vontade. Mas fazem justamente o oposto, e por isto quase todos vão declinando do bem e praticam o mal com tanta facilidade que apenas disto se apercebem. Quanta aflição sentia no íntimo por este particular, e quanto orava ao Pai, de modo que para consolar-me muitas vezes ele fazia-me ver como por meio de sua potente graça, muitos de meus irmãos se portariam, na verdade, conforme eu desejava e pedia. Esta visão trazia algum consolo à minha alma, mas não pleno, porque meu desejo se estendia para todos, e aquela multidão que eu via falhar era a causa de ser muito tênue consolo e imenso pesar. Encontraram um vil tugúrio. Havendo rodado muito, pois, para encontrar algum asilo, por fim encontramos um lugar muito vil. Ali ninguém havia habitado por ser tão mal acondicionado e incapaz de dar conforto a quem quisesse lá estar com as comodidades indispensáveis. Esta foi, portanto, esposa minha, a habitação que tive naquele país, e ainda a muito custo. Ali entramos, e como se fosse um palácio fornecido de todo conforto, demos graças ao Pai, tanto eu como a dileta mãe e o fidelíssimo José, com lágrimas de júbilo, prostrados por terra, demos louvores e ações de graças ao Pai, porque se dignava daquela maneira realizar o desejo de meu coração, como também o da minha mãe e de José. Embora eles sentissem algum pesar por temor de ver a minha pessoa em tantos padecimentos, mas eu que desejava sofrer de todos os modos em pobreza, em adijeção e falta do necessário, muito me regozijava por estar reduzida assim. E embora experimentasse alguma amargura por minha dileta mãe e por José, alegrava-me contudo pelo mérito grande que conquistavam, vendo-os tão resignados às disposições de meu pai e seguirem com tanta prontidão a sua vontade. Tendo louvado e agradecido ao Pai por aquele pequeno asilo com o qual se dignara prover-me, agradeci-lhe também por parte de meus irmãos que se achavam em semelhantes ocorrências, e vendo-se consolados e providos pela liberalidade de meu dileto Pai, não se recordam de usar para com ele ato algum de gratidão, dando-lhe graças. Ofereci-lhe ainda o ato tão heróico que havia praticado, porque sendo o verdadeiro Filho de Deus e por isso absoluto Senhor do Universo, contentei-me com habitação tão vil e pobre, e pedi-lhe se dignasse receber tal ato em suplência por aqueles que não se contentam jamais, e como se fossem donos de toda a criação. Tudo querem para seu serviço e comodidade, sem aceitarem sofrer o que significa pobreza e falta do supérfluo. Vendo que disto era atacada a maior parte de meus irmãos,
Com solicitude maior, duplicava as ofertas ao Pai e cada vez mais me mostrava contente e feliz com aquela grande pobreza, humilhação e adjeção, a fim de que o Pai ficasse satisfeito, como deveras ficava. Com amor inefável, contemplava minha humanidade no meio de tantas tribulações, e vendo-a contente e conformada com a sua vontade, muito se alegrava e nisto se comprazia. Rendidas devidas graças e feitos alguns atos de adoração ao Pai dileto, unidos aos de minha mãe e de José, estávamos muito alegres, achando-nos em tamanha pobreza e carentes, de fato, de qualquer socorro humano, necessidade de alívio. Grande esposa minha era a necessidade que cada um de nós sentia de algum alívio. Estando pela viagem muito atribulada e abatida minha humanidade e precisada de nutrir-se para subsistir, embora carregado por minha dileta mãe, não sentisse cansaço algum, senti o dela, como também o de José. Portanto, supliquei ao Pai se dignasse enviar-nos algum conforto, para que a dileta mãe e seu esposo pudessem se fortificar, pois a hora era tardia e não podiam ir à busca de uma esmola, tanto mais que haviam sido tão maltratados por toda aquela gente. O Pai dignou-se mandar-nos o alimento por meio de seus anjos. Após a dileta mãe ter me nutrido com o seu puríssimo leite, tomou com seu esposo o alimento que lhe havia mandado meu pai. Podeis imaginar o júbilo com o qual receberam aquela comida? E depois de se terem refeito com lágrimas de ternura, genuflexo no pavimento, renderam graças ao doador de todo o bem, exaltando a sua providência. Agradeci também eu a meu pai pela caridade e pelo amor que usara para comigo, e agradeci-lhe mesmo por parte de todos os meus irmãos, como costumava fazer sempre, e em particular por aqueles que nisto falham. Pedi-lhe se dignasse ser liberal para com meus irmãos em penúria, provendo-os em suas necessidades. O pai se mostrava muito inclinado a isto e compassivo. Repousam na terra nua. Chegada, no entanto, a hora do repouso, e não havendo ali senão terra nua, José se dispôs à parte, e a querida mãe, sentada no chão, sustentando-me nos braços, tomou um breve repouso. Quanta compaixão sentia por isso, vendo-os em tamanha pobreza por meu amor. Suplicava a meu dileto pai se dignasse conferir-lhe tanta graça que de bom grado aceitassem sofrer tal pobreza. Na realidade, o pai o fez, de modo que estavam muito mais contentes naquela miséria do que os grandes senhores em seus faustosos e bem providos palácios. Ademais, dava-lhes tanto consolo e sabor de espírito naquele sono que sua natureza humana ficava muito aliviada e consolada. A oração de Maria e de José. Após o breve repouso, a mãe querida pôs-se em oração como costumava. Quando estava eu a conversar com o Pai e a pedir-lhe pela salvação dos homens, o Pai frequentemente, elevando-a em altíssima contemplação, atraía a si o espírito dela, de modo que a fazia ouvir tudo o que se passava entre nós, e as instâncias e as orações que lhe apresentava por meus irmãos. Com isto ficava informada e também unia-se muitas vezes a mim em preces semelhantes, pois o Pai fizera com que entendesse que lhe eram muito gratas. Recebeu naquela oração, que fez pela primeira vez ali, minha dileta mãe, grande consolo de espírito, e ficou muito confortada e animada para suportar tantos sofrimentos, assim como o fidelíssimo José. Alegrava-me muito quando minha querida mãe se unia a mim na prece e, iluminada por meu pai,
fazia orações e preces idênticas às minhas. Alegrava-me ainda mais, alegrava-me ainda mais por ver nisto muito se comprazer meu dileto Pai. Oferecia este prazer ao Pai e agradecia-lhe pela complacência que nisto depositava, pedindo-lhe se dignasse inspirar o coração de meus irmãos, unirem-se para orar, porque a oração e as petições de muitos unidos eram-lhe mais agradáveis e gratas. Por isso mostrava-se também mais liberal em ouvi-las. Prometeu-me fazê-lo, meu Pai, como realmente vem fazendo e não deixa de fazê-lo. Ainda no tempo conveniente, dei testemunho disto, declarando aos meus discípulos. De fato, era muito aprazível, meu Pai, que eles se reunissem para orar e suplicar juntos. Prometeu-lhes estar no meio deles, como efetivamente se acha, quando a prece e a oração são quais devem ser, e eles estão simultaneamente congregados para a glória de meu Pai e proveito próprio. Gratidão de Maria e José. Havendo despontado o dia, a querida mãe e José deram as habituais graças ao Pai, louvando, bendizendo e agradecendo-lhe por tê-los provido daquele pequeno albergue. Ofereci os agradecimentos ao Pai e pedi-lhe se dignasse provê-los ainda de todo necessário ao seu e meu sustento. O Pai mostrou-se assaz benigno e cortês, tanto mais que ao mérito deles e as minhas orações ajuntava-se a gratidão em súplicas ações, em múltiplas ações de graças, pelo que tinham recebido, embora fossem coisas que mais proporcionavam sofrimentos do que alívio à natureza, mas eram muito agradáveis e consoladoras para o espírito, porque nelas superabundava a graça divina. Supliquei-lhe ainda se dignasse inspirar o coração de todos os meus irmãos, que ao receberem alguma graça ou serem de algum modo providos por ele, se lembrassem de render-lhe graças cheias de afeto, a fim de que ele fosse glorificado, e eles próprios se tornassem dignos de receber novas graças e favores. Então filo impor eu por todos, aqueles que o omite, para que não ficasse meu Pai privado da glória que se lhe deve, e eles não se tornassem tão dignos de receber novas graças, pois eu já havia suprido a essa omissão. Aprazia muito a meu Pai todas essas ofertas e preces, e ele se mostrava muito amoroso e benigno para com meus irmãos, por aquilo que de mim recebia por parte deles. Eu novamente agradecia-lhe, bendizia-o e louvava-o em nome e por parte de todos. Com isso ficava o Pai muito satisfeito e pronto a conceder a cada um as suas graças com toda liberalidade. O paraíso de delícias. A noite em que estabeleci morada naquela pequena casinha do Egito, pedi ao Pai se dignasse torná-la um paraíso de delícias, onde de bom grado viesse repousar. Já o era, uma vez que a minha pessoa a habitava. Não obstante, para mostrar-me com ele verdadeiro filho obediente e em todo submisso, fazia-lhe essas preces, tanto mais que sabia serem-lhe muito agradáveis. Aquela pequena casinha era habitada por uma multidão de anjos, que faziam a corte a meu Pai e louvavam-no e honravam-no, suprindo as omissões dos homens. Estavam lá os espíritos angélicos, todos atônitos, ao verem minha pessoa tão humilhada e em estado tão humilde e pobre. José pede esmola. Depois que a mãe querida e José passaram grande parte da manhã a louvar o Pai e a bendizerem-no e a fazer as habituais orações, andou José pelos arredores, pedindo esmola para poder nutrir-nos. Eu suplicava neste inteirinho ao Pai
se dignasse fazê-lo encontrar algum a quanto lhe era necessário, como de fato encontrou, embora aqueles corações fossem cruéis e sem caridade. Olhava então o fidelíssimo José com grande compaixão e pensava ainda como eu, com o tempo, estaria reduzido a ir à procura de um pouco de pão para sustentar-me e oferecer-me ao Pai com toda a prontidão a fazê-lo de boa vontade por meu amor e para dar exemplo a meus irmãos, a fim de que não se agastassem, nem se envergonhassem de andar à procura de víveres para sustentarem-se quando precisados, vendo como eu mesmo me havia humilhado ao fazê-lo, para dar-lhes exemplo, sem ter disto necessidade alguma. Porque, como verdadeiro filho de Deus, era dono de todas as coisas, podia pedir ao Pai que me sustentasse pela providência divina, como também a minha mãe, a José, sem precisar de alguém nem andar procurando junto de outros o indispensável. O Pai teria concedido as minhas petições como fazia em tudo mais, mas não quis fazê-lo, ambicionando estar em tudo sujeito àqueles sofrimentos e necessidades a que seriam submetidos os meus irmãos. Quis experimentar todas as suas misérias, a fim de melhor compadecer-me delas e para que nenhum deles pudesse excusar-se dizendo: o Filho de Deus não sofreu e experimentou que sofre agora. Quis experimentar tudo por saber que tal era a vontade do Pai. Queria ele que eu deixasse ao mundo um exemplo de todas as virtudes e perfeições imagináveis. Só me utilizei da divindade unida à minha humanidade para manter-me em vida, pois não teria podido viver humanamente entre tantos padecimentos sem o milagre da divindade. O paraíso de Maria e das almas. Enquanto José estava procurando esmola para sustentar-se, falei com voz sensível à querida mãe e disse-lhe como se devia comportar em todo o tempo que ali estivéssemos morando. Consolei-a e animei-a a suportar e muito afetuosamente acariciei-a porque estava muito aflita por ver minha pessoa em tamanha miséria. A mãe ficou confortada e consolada, desejando, se fosse possível, sofrer muito mais para cumprir a vontade do Pai e a minha, a qual constituiu uma só coisa com o querer do Pai. Estando ali, vendo aquela pequena casa já transformada em palácio, por ser habitada por mim, orei com grande instância ao Pai, se dignasse conceder favor semelhante a todos os meus irmãos, quando recebem a minha pessoa na casa da alma, por meio da graça divina que nele se aterrorize todo o monstro de vícios e torne-se um paraíso de virtude e de perfeições, onde meu Pai possa encontrar suas complacências e as suaves delícias que ele deseja. Na alma que possui a graça divina, habito por amor, e meu Pai muito gosta de fazer nela sua morada. Sabei que onde se encontra a graça divina, acha-se também toda a Trindade, que lá habita por meio da graça e do amor. Ora, estas almas, um paraíso, são muito mais agradáveis ao meu Pai quando se exercitam nas virtudes. Roguei com grande instância ao Pai que desse às almas mencionadas espírito e força tais que pudessem fazer exercício de todas as virtudes, pois assim se lhe tornam mais agradáveis e ele fica mais honrado e satisfeito. O Pai prometeu-me fazê-lo, e verdadeiramente as almas que aproveitam a graça e os dons e aplicam-se ao exercício das virtudes verdadeiras e sólidas assemelham-se a outros tantos paraísos, onde o Pai estabelece morada de muito bom grado por meio da graça. Nela se compraz e enriquece-as de novos favores e graças. Via minha esposa alguma dessas almas realmente afortunadas, pois sabiam se servir bem das graças divinas,
para o gosto de meu Pai e para o bem próprio. Agradeci ao Pai por sua condescendência para com as mencionadas almas, e agradeci-lhe também por parte delas, acerca de quanto se dignava operar para seu proveito. Via depois muitas delas, e quase em número infinito, que, abusando da graça divina, a expulsam de si, sem fazerem conta alguma dos benefícios divinos. Servem-se dos favores divinos para ofenderem mais o Pai. Tornam-se indignas de serem habitadas por meu Pai, mediante a graça e o amor. Em consequência, tornam-se habitações dos pecados e dos monstros infernais. Fazem-se odiosas ao Pai. Ó, desta sim, esposa minha, sentia dó muito grande. Chorava de modo inconsolável sua desgraça, e tanto mais que elas próprias faziam todo o mal a si mesmas. Constritava-me ainda ver meu pai expulso tão cinicamente das almas miseráveis, e no atinente a estas era privado da glória, da complacência e da satisfação que delas desejavam retirar. Rogava meu pai ter piedade de tais almas e dignasse com potentes palavras chamá-las novamente a si, e ao retornarem pela penitência, se dignasse recebê-las e dar-lhes a graça. Prometeu-me fazê-lo Pai benigno e amoroso, e deveras, esposa minha, é grandioso. O Pai mostra-se, ao fazê-lo, muito misericordioso e infinitamente bom. Uma alma que eu expulsara de si e dera acesso a seus inimigos, com um só ato de arrependimento, é recebida por ele abraçada, como se dela nada tivesse recebido, e esquecido de tudo, admite-a em sua amizade, como anteriormente. Tal era o maior pesar que assaz me afligia, isto é, ver a grande bondade do Pai e a perversidade dos meus irmãos que com tanto cinismo dela abusam e não lhe dão importância alguma. Louvava, bendizia e agradecia tão grande bondade por parte de todos e especialmente por parte daqueles que não o conhecem e abusam, não lhe dando importância alguma. O Pai se contentava com aquilo que eu fazia, ao receber de mim a honra, a glória, o agradecimento, e todos os males ficavam para aqueles miseráveis que, abusando da divina bondade, permaneciam em sua cegueira e obstinação, e por isso eram sumamente indignos de se tornarem a habitação de Deus. Nos braços de José. Ao retornar o pacientíssimo José, trazendo algumas provisões também para sua esposa, começaram a render as habituais graças a meu pai por tudo aquilo de que se dignara provê-los. Falei ao coração da mãe querida que, terminados os louvores divinos, me entregasse por algum tempo aos braços de José. Fê-lo a mãe dileta com grande solicitude, desejando também ela consolar seu fidelíssimo esposo que se achava em tanta angústia, por ter estado durante certo tempo privado de ver-me a mim e a sua amada esposa, enquanto saíra em busca de esmola. Também eu tinha desejo muito intenso de proporcionar consolo àquela alma santa, que por meu amor se achava em tal angústia e tribulação. Mal me recebeu nos braços, desfez-se em lágrimas de consolação e alegria, e eu, com muitas carícias infantis e amorosas, ia animando-o. Olhava-o com olhos compassivos, e ele, no êxtase de alegria, ficava inteiramente absorto num prazer inexplicável. Suplicava então ao Pai se dignasse a atrair a si todos os seus sentidos e a sua alma com todas as suas potências, e lhe fizesse conhecer os mistérios divinos em mim ocultos. Fê-lo meu Pai de maneira assaz admirável, e sua alma se tornava cada vez mais santificada e iluminada pela luz divina. Rogava ainda ao Pai que, assim como se dignara comunicar a José
graças e dons tão sublimes por meu amor, e as minhas instâncias se dignasse conceder semelhantes graças a todos meus irmãos que se exercitam em atos de humildade e de mortificação por meu amor. Se estivessem aflitos por aquilo que lhes convinha sofrer na prática de semelhantes virtudes, ele se dignasse confortá-los com as divinas consolações. O Pai prometeu-me fazê-lo. De fato, esposa caríssima, tal alma merece ser consolada, e meu Pai, sendo muito justo, não deixa de fazê-lo, ao invés da com abundância nesta circunstância, fazendo muito mais do que aquilo que ela merece. Alegrava-me ao vê-lo e agradecia a meu Pai, vendo tão liberal para com meus irmãos, e como se revelava inteiramente atenta a consolá-los e a satisfazer todos os desejos deles, quando esses são ordenados à sua maior glória e ao proveito de meus irmãos. Estando, pois, assim nos braços de José, e tendo-o consolado plenamente, e enchido sua alma de nova graça, como de costume, cada vez que ele me segurava nos braços, conferia-lhe nova graça e favores e enchia-o das luzes divinas. Fiz a querida mãe entender que de novo me tomasse nos braços, porque já a sua alma sofria aflição de amor e experimentava grande violência em privar-se de minha pessoa, quase como se lhe partisse o coração no peito. Não obstante, alegrava-se com o bem de José e de bom grado sofria aquela dor, para que ele ficasse consolado. A querida mãe, porém, não ousava jamais reclamar-me, se eu não o ordenasse, e se José não me devolvesse espontaneamente. Por isso eu fazia com que José conhecesse por luz divina a violência e a angústia de sua puríssima esposa, e inspirava-lhe ao coração que logo me devolvesse a ela. Imediatamente eu fazia o obedientíssimo José, privando-se da consolação para cumprir a minha vontade e consolar sua puríssima esposa. Pé de leite. Recebeu-me novamente a querida mãe, estreitou meu coração, e eu, para consolá-la mais, fiz-lhe compreender como tinha necessidade de algum conforto, e por isso ela me refizesse com o seu leite puríssimo. Fê-lo a dileta mãe, com grande consolação de sua alma. Antes, contudo, de aleitar-me, pôs-se de joelhos. Isto ela fazia todas as vezes, pedindo a benção ao Pai e rogando-lhe permissão. E porque era tão humilde, jamais ousava fazer coisa alguma sem primeiro pedir licença a meu pai, principalmente quando tinha de dar-me o leite, reputando-se indigníssima para tal. Fazia primeiro muitos atos de humildade e humilhação de si mesma, os quais eram muito agradáveis a meu pai e a mim. Ao mesmo tempo que eu tomava o leite, suplicava ao Pai se dignasse enchê-la de nova graça. O Pai o fazia com muita liberalidade, e saciando-lhe a alma de graça, fazia repercutir ainda no corpo a saciedade de tal modo que muito de leve se alimentava, porque não sentia necessidade alguma de alimento corporal. Frequentemente fruindo das graças divinas, também a sua humanidade era muito confortada e revigorada, bem mais do que se ela se houvesse nutrido das mais exquisitas iguarias que possam se encontrar no mundo. No entanto, suplicava ao Pai que, assim como concedia à minha humanidade a restauração, assim dignasse dar igualmente a meus irmãos necessitados, que eu via então. Agradecia ao Pai que nisto se mostrava muito liberal, por aquilo que se dignara dar-me, e ainda agradecia por parte de todos os meus irmãos que com tanta liberalidade por ele eram providos. Pede para repousar no chão. Depois de haver me alimentado e dado as devidas graças ao Pai, fiz minha dileta mãe entender que queria descansar um pouco.
tendo disso a minha humanidade muita necessidade, e por isso me colocasse no chão, pois queria ficar no chão para repousar e privar-me do consolo que sentia ao descansar nos seus braços. A este aviso a mãe dileta encheu-se de dor, não tendo por ficar privada de ter-me o colo, quanto pela compaixão sentida em ter de me colocar sobre a terra nua. Tanto mais que a estação estava muito fria e a casa exposta às intempéries da estação e muito estragada. Obedeceu, contudo, e pôs-me no chão para descansar. Ela e seu esposo José, genuflexos, ficaram diante de mim e com muitas lágrimas estavam me contemplando, tendo o coração oprimido de dor ao ver-me daquela maneira, com tanto padecimento. Mas era vontade de meu Pai que suas almas, tendo recebido muita consolação, experimentassem tão grande amargura, embora com muita resignação à vontade divina. Tal foi o teor de vida de minha mãe querida, enquanto viveu na terra. Teve grandes consolações ao tratar comigo, ao criar-me, ao dar-me seu leite, mas teve ainda pesadíssimas tribulações, e sofreu grandes angústias ao ver-me sofrer tanto. Estas angústias e trabalhos, porém, faziam-na merecer muito, porque os sofria com grande resignação e conformava-se inteiramente com a vontade divina, e assim dava muita alegria a meu pai e a mim. Estava eu, esposa minha, deitado na terra, e de fato ver-me excitava grande compaixão. Repousava minha humanidade e minha alma tratava com meu pai dileto, que muito se comprazia em ver-me em tanta pobreza e miséria. Dizia a meu pai: Eis, ó Pai amantíssimo, o vosso filho unigênito jazendo por terra, humilhado em examinação, identificado ao pó. Dignai-vos olhar-me com amor, uma vez que me sujeito a esses padecimentos, por vosso amor e pela salvação do gênero humano. Fique por estes meus sofrimentos satisfeita a vossa justiça e aplacada a vossa ira, e inflamada pela malícia de vossos filhos adotivos, meus irmãos ingratos. Satisfaça-se em mim, com todo rigor, vossa justa cólera, enquanto protesto querer satisfazer por todos os débitos que os meus irmãos contraíram com vossa divina majestade. Eis-me pronto, ó dileto Pai, a dar-vos a satisfação que de mim quereis. É bem razoável que eu, como vosso filho obediente, vos dê toda a satisfação que de mim exigis. Mas vos suplico, Pai misericordioso, ter piedade de todos os meus irmãos, perdoai a todos e usai para com eles de vossa infinita misericórdia, e principalmente para com aqueles que vô-la pedem. Eu agora vô-la peço por todos, sem exetuar nenhum só, enquanto todos me humanei, enquanto por todos me humanei. Terminada a minha súplica, fez-me ver o dileto Pai como realizava os meus desejos com toda a liberalidade, ficando aplacado e satisfeito quanto a tudo que pertencia à sua justiça, e como se inclinava benignamente para o gênero humano, a fim de usar em seu favor da infinita misericórdia, e quem quisesse se salvar pudesse, pois realizava ele perfeitamente quanto por mim lhe fora requerido. Mas fez-me ver a multidão inumerável de meus irmãos que abusariam de sua grande misericórdia, e por culpa própria se condenariam. A esta vista, prorrompi em copioso pranto, derramando muitas lágrimas de compaixão para com aquelas almas infelizes e desgraçadas que abusariam de tão grande misericórdia e bondade. Vendo-me em tamanha aflição, o Pai dileto consolou-me, declarando-me a complacência que depositava em minha pessoa, o grande prazer que eu lhe dava, e como ainda muitas almas recuperariam a graça e se salvariam por meio de minhas súplicas. Ofereceu-se
ele a dar-lhe a sua graça potente, a qual muitas delas não resistiriam. Ficando com isto um tanto confortado, enxuguei as lágrimas as quais havia oferecido ao Pai em desconto por meus irmãos. Enquanto falava assim com meu pai, estavam minha dileta mãe e seu esposo José prostrados por terra, chorando também eles de compaixão por ver-me em tão grande sofrimento e aflição, cuja causa desconheciam. Via, porém, minha dileta mãe a luz profética, algumas vezes a causa de minha dor, enquanto em outras também esta o pai lhe escondia, para fazê-la sofrer mais e com isto merecer mais. Porque, se não sabia a causa, vinha-lhe a dúvida de ser razão de minha dor por ter me desagradado. E então mais se inquietava e merecia mais. Nos braços de Maria. Enquanto, pois, nesta grande aflição, por muito tempo, enquanto eu jazia por terra, muito angustiado e transido de frio, pedi ao Pai se dignasse dar algum conforto àquelas duas almas tão atribuladas por minha causa, e ainda algum alívio a meus membros doloridos, que por terem estado tanto tempo por terra e com grande frio estavam muito precisados de alívio. Com toda a benignidade, condescendeu meu Pai e fez com que os anjos preparassem o fogo que jamais haviam visto. Fiz eu com os olhos sinal à querida mãe de que me levantasse do chão onde jazia e me tomasse nos braços, o que ela não ousava fazer antes que lhe fosse mandado. E falei-lhe ainda ao coração com grande ternura, com toda liberdade, me tomasse, e com isso se consolasse a mãe aflitíssima. De fato, tomou-me afetuosamente com seu esposo José, avizinhou-se do pequeno fogo que lá estava preparado pelas mãos dos anjos. Ambos sentaram-se no chão, por não haver outro assento, e aqueciam-se, porque estavam muito transidos de frio. Estava eu nos braços da dileta mãe diante de José, e com a minha presença consolava-os muito. Ora fitava a uma, ora a outra, com olhos amorosos e serenos, que efetivamente teriam trazido alegria a todo o paraíso. Sentia minha humanidade algum conforto em receber aquele calor que o fogo me ministrava, e muito mais consolava meu calor natural que saía do peito inflamado de amor para comigo de minha dileta mãe. Enquanto estava assim aquecendo-me e consolando a mãe com José, agradecia ao Pai e suplicava-lhe que, assim como se dignara dar-me esse consolo a mim, a minha mãe e a José, se dignasse oferecer socorro e dar refrigério e consolo a todos os meus irmãos que se encontrassem em semelhante necessidade, principalmente quando se achavam em extrema pobreza e também com aflição de espírito, como nos encontrávamos nós naquele tempo. O Pai me prometeu fazê-lo, e então se fizeram presentes a meu espírito todos os padecimentos pelos quais haveria de passar, e a que estariam sujeitos todos os meus irmãos, por mim, contemplados com grande compaixão. Tanto mais orava por eles, quanto estava experimentando em minha humanidade. Vi a esposa minha como sofreriam muitos com paciência, mas muitos sofrendo forçosamente e com impaciência perderiam o mérito. Daí eu orava principalmente por estes ao Pai, a fim de que lhes desse virtude e graça para sofrerem voluntariamente com paciência por seu amor, à imitação de mim, que se dignasse em tudo consolá-los, para que se animasse mais a sofrer, como de fato o faz o Pai dileto. Deveras não existe no mundo pessoa, por pobre, aflita ou atribulada que seja, que outro tanto não vá experimentando as misericórdias e providências divinas, quer no temporal como no espiritual. Estando, portanto, assim retirado naquele pequeno asilo, desprovido de todo socorro humano, fruíamos do socorro divino, mas isto só experimentava em casos de extrema necessidade, porque quando era possível de meu Pai
quando era possível encontrar humanamente, valíamos dos meios humanos, não reclamando de meu Pai semelhantes milagres. Porque, de fato, havia vindo ao mundo para sofrer tudo e de tudo, e experimentar todas as necessidades daqueles que teriam sujeitado meus irmãos. Amém, Fiat.